Olá, está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. O Ministério Público do Trabalho, o MPT, atua para garantir e promover os direitos sociais no ambiente de trabalho. Hoje, vamos entender como a gestão estratégica pode contribuir para reforçar ainda mais essa importante missão. Está conosco a Procuradora do Trabalho, Sinara Greff, que participou ativamente da implantação do planejamento estratégico do MPT. Procuradora Sinara, é uma satisfação tê-la conosco. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bem, eu começo perguntando o que o Ministério Público do Trabalho pretende com o seu modelo de gestão estratégica. Vanderlei, inicialmente quero também agradecer o convite, dizer que também é um prazer e uma honra estar aqui. E falar sobre o planejamento estratégico do Ministério Público do Trabalho é algo que é muito importante. Por quê? Porque nós começamos a rever o nosso modelo de trabalho, a nossa forma de trabalho. E isso foi feito em âmbito nacional. Então, o Ministério Público do Trabalho, ele está em todos os estados da federação. E nós trabalhávamos como pequenas ilhas isoladas. E agora nós estamos nos tornando realmente um continente. Então, foi feita toda uma modernização dos métodos de trabalho, foram revistos, e no planejamento o que se busca também é justamente ver quais são os rumos do Ministério Público do Trabalho. Certo. E para se fazer esse planejamento, foram mais de 3.000 questionários, tanto para membros do Ministério Público do Trabalho, como para servidores e para a sociedade em geral. Então, vários peritos e vários profissionais da área do direito do trabalho, da área social, da área de saúde foram ouvidos em todo o país. E aí se traçou os rumos da instituição. Então, é algo que visa, mais do que tudo, a excelência na prestação dos serviços do Ministério Público do Trabalho para toda a sociedade. Muito bem, a missão institucional do Ministério Público do Trabalho fala em proteção dos direitos difusos, coletivos e individuais indisponíveis. Eu gostaria que a senhora explicasse para o nosso público o que é mesmo o direito difuso e direito indisponível e, se possível, com alguns exemplos. O direito difuso, vamos começar pelo direito coletivo, que me parece que fica mais fácil para todos poderem entender. Tá. O direito coletivo, ele tem uma origem, uma base coletiva, mas que identifica as pessoas. Por exemplo, uma categoria profissional. Vamos pensar, por exemplo, um sindicato. O sindicato dos empregados em transportes coletivos aqui de Florianópolis. Certo? Então, ali é um interesse coletivo, é alguma demanda que tem a ver com aquele grupo de pessoas e eles têm uma identidade, uma relação jurídica base, que é, por exemplo, questão salarial, o reajuste salarial de toda aquela categoria. E tem como se identificar essas pessoas, certo, que são os trabalhadores. Agora, um direito difuso. O direito difuso, a origem é um fato comum. O exemplo clássico para se explicar, se falar sobre o direito difuso é a questão do concurso público. Porque quando alguém, um município, o estado, enfim, quando alguém não faz o concurso público e contrata diretamente as pessoas, então é o que a gente chama o chamado cabide de emprego, né? Certo. O que se está fazendo? Se está se lesando não é um certo número de pessoas, mas sim um número indeterminado de pessoas que potencialmente poderiam se inscrever para aquele concurso. Então, aí nós estamos frente a um direito difuso. Nós temos também os direitos individuais homogêneos. Os direitos individuais homogêneos, eles diferem um pouco porque eles são direitos subjetivos individuais das pessoas, mas por uma questão muito importante, eles acabam se tornando um direito praticamente social. Eles têm uma esfera maior. Sim.
E a diferença é que na hora de acertar esses valores podem ser individualizados, nem que seja só lá na fase da execução. Então, um exemplo disso, normalmente é questões de saúde e segurança de trabalhadores. Nós tivemos agora, recentemente, um caso no município de Jaraguá do Sul, porque houve, não sei como que se poderia dizer isso, mas digamos que uma espécie de gambiarra na água, onde se misturou a água vinda direta do rio, que era usada só para atividade industrial, ela misturou com a água potável e foi inclusive para os bebedouros. Então nós tivemos uma questão de saúde pública horrível, porque mais de 750 trabalhadores passaram mal, tiveram sérios problemas de saúde, diarreia, vômitos, mal-estar, tiveram que ser medicados, enfim, uma série de ações em decorrência disso por um descuido, um descaso da empresa que não vedou e permitiu que houvesse essa congruência das duas águas. Né? Então aí é um direito individual subjetivo, onde cada empregado poderia buscar diretamente isso perante a empresa, mas que pelas proporções e pela questão da saúde e da segurança, ele é um direito maior. Muito bem. Vamos falar agora sobre as políticas institucionais do Ministério Público do Trabalho. Consta no planejamento a ampliação dos mecanismos de interação com a sociedade. Como é que isso vai ser feito? Os mecanismos de interação são várias as formas. Uma das formas que se utiliza bastante são as audiências públicas. E isso foi algo também que deu para perceber muito quando se estava se fazendo esse planejamento estratégico, porque nós pensávamos que a sociedade, de repente, o que mais precisava é que houvesse um combate ao trabalho infantil, ao trabalho análogo de escravo e esse tipo de questões. E em audiências públicas que foram realizadas principalmente na cidade de Brasília e São Paulo, o que se verificou? Não é esse o clamor da sociedade. O clamor da sociedade é que se terminem com as terceirizações. As terceirizações, mesmo as lícitas. Por quê? Porque acontece muitas vezes de as empresas, não queremos generalizar aqui, é bom deixar isso certo, né, Vanderlei? Sim. Mas muitas empresas, elas são formadas de uma forma, é muito fácil abrir uma empresa de prestação de serviços, uma empresa de terceirização. E aí o que acontece? Muitas vezes o tomador dos serviços paga a empresa terceirizada, mas ela não repassa os valores para os trabalhadores. E, na verdade, quem sofre é o trabalhador, que não recebe os seus salários, não recebe suas férias, não recebe seu 13º salário em dia e acaba tendo uma série de privações. Isso atinge a dignidade dele. Então, o que o trabalhador brasileiro quer? O trabalhador brasileiro quer o alimento na mesa. Ele quer ser respeitado como ser humano, como cidadão que é. Então, nessas audiências públicas, o que mais se evidenciou foi isso. Então, a reclamação pelas questões de terceirização e as reclamações em decorrência dos abusos, principalmente as jornadas de trabalho muito elastecidas. Então, nós, procuradores do trabalho, nós saímos da nossa zona de conforto e estamos cada vez mais próximos da sociedade. Então, nós queremos saber, junto aos organismos sociais, junto às ONGs, junto às associações de classe, aos sindicatos, enfim, a todos, a sociedade, o que a sociedade precisa. Então, nós vamos, de uma forma proativa, trabalharmos para que antes que os problemas se instalem de uma forma grave, que nós possamos nos antecipar e buscar a solução desses problemas. Bem, procurador Sinara, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida. É só um instante.